O Incrível Mundo de Gumball, eu sei que é um desenho que ele é amado por muita gente. Inclusive, sempre que eu fico sem trazer ele aqui no canal por um tempo, vocês acabam pedindo. Só que mesmo sendo um desenho que é aclamado e amado por muita gente, ainda assim, tem momentos e episódios que digamos que eles são odiados pelos fãs. E geralmente quando isso acontece, é quando algum personagem passa por uma situação constrangedora. Então hoje eu quero fazer algo diferente, que é falar não só de um, mas de 2 episódios de Incrível Mundo de Gumball que são odiados pelos fãs. Vamos debater o que acontece nesses episódios e também tentar entender por que eles são odiados por muitas pessoas. Desculpa, dá pra repetir? Eu só ouvi... Só que antes disso, se você é novo por aqui, veja se você tá inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder nenhum outro vídeo como esse aqui, beleza? E também hype esse vídeo se você gosta de Gumball. E vamos começar falando do episódio 32 da primeira temporada, chamado A Promessa. E nesse episódio, inclusive, ele me causa um pouco de raiva em alguns momentos, porque uma coisa que vale destacar é que no começo da série de Incrível Mundo de Gumball, a gente tinha 2 tipos de situação que envolvia nosso querido Gato Azul. Uma delas é que no começo da série, ele sempre se dava mal. Tem muitos momentos que mostra ele sofrendo. Sempre tinha algum episódio que dava um jeito de ferrar o Gumball. Já um outro momento é que o Gumball tava numa fase mais rebelde, digamos assim, no qual foi uma fase que ele não tinha muita empatia. Muitos momentos que acabou mostrando que ele não tava nem aí pra ninguém. Ele só fazia o que queria sem pensar no próximo. Sua culpa é forte, amigo. Mas não é páreo para o poder do meu egoísmo. E esse episódio que eu quero falar, ele já começa no ônibus da escola, no qual tanto o Gumball quanto o Darwin, eles estavam procurando algum lugar para se sentar, mas parece que seus colegas não estavam dispostos a dividir seus lugares. Uma coisa que eu achei engraçada, inclusive, é que tava todo mundo fazendo cara feia, justamente pro Gumball e o Darwin não chegarem até eles e pedir para se sentar. Até teve um momento onde a Suzy estava sendo gentil e ofereceu o lugar dela pro Gumball e pro Darwin. Só que digamos que ela suou tanto aquele assento que tava difícil de alguém sentar ali. Ai, o que é isso? Agora faz a Suzy suar. O Gumball até tentou fingir gravidez pra ver se alguém cedia o lugar pra ele, o que eu achei até engraçado a falta de noção do Gumball. Primeiro porque ele é um garoto e segundo porque ele é uma criança. Acho que só alguém muito bobo o suficiente pra cair naquilo. Sai, por favor. Eu valho por 2. Mas é aí que vem o protagonista desse episódio, que no caso é o João Banana. E parecia inclusive que ele não estava muito feliz de ver aqueles dois. Praticamente, ele fingiu que não estava vendo nem o Gumball e nem o Darwin. E pela forma que ele falava, parecia que ele estava muito chateado com aqueles dois. Inclusive, eu queria destacar que esse momento foca no que eu tinha falado. Que o Gumball no começo da série, ele não pensava muito nas consequências. Porque o João Banana, ele passou por muita coisa ruim por conta dele. É porque te deixamos no posto de gasolina indo pra Desilândia no seu aniversário. É porque a gente não te defendeu quando o Tobias falou que sua mãe é tão madura que tem mosquinha de fruta. É porque te esquecemos no acampamento e você teve que dormir na sua própria casca e comer pedaços de si mesmo pra sobreviver. Eu acho que eu nunca perdoaria o Gumball se eu fosse o João Banana nesse caso. Porque o tanto de coisa ruim que tanto o Gumball quanto o Darwin falam pra ver se adivinham por que o João Banana tá com raiva, eu acho que tudo aquilo que eles falam é praticamente imperdoável. E se eles estavam na dúvida o que era, é porque eles fizeram muita coisa. Então isso significa que o João Banana, ele perdoou tanto o Gumball quanto o Darwin muitas vezes, que o Darwin até estava disposto a entender porque o João Banana ele estava chateado, porque mesmo que o Darwin já tenha aprontado com o João, ele se preocupa em tentar manter uma boa relação. O Darwin também odeia o fato de ter pessoas odiando ele, sabe? Mas ele acabou falando que até o final de semana ele vai descobrir porque o João Banana tá chateado. Já o Gumball, ele não estava se importando nem um pouco do porquê o João estava chateado, até porque o sábado parecia ser um momento muito importante para ele. Não, cara, não vamos. É nosso fim de semana. E nada vai estragar. Então esse é o lado do Gumball que torna ele um personagem complicado no começo. Não me surpreende que assim como em apenas um show onde o Rigby era muito odiado no começo, também não julgo quem no começo não gostava tanto das atitudes do Gumball. Até porque a forma como ele fala, ele não demonstra nenhum tipo de empatia. No supermercado, quando o Gumball tava comprando coisas com Darwin pra passar o tão aguardado fim de semana, mostra o lado do Gumball que ele é bem arrogante no começo. Eu não acredito que você ia se enrolar nos problemas bobos de Banana e deixar o fim de semana pra lá. O João Banana, eu acredito que ele é um personagem favorito de muita gente. Inclusive, ele não é meu favorito, mas é um dos que eu mais gosto. Ele é um personagem tão bonzinho que chega a ser enganado facilmente. E a prova disso, por exemplo, é o tanto de vezes que ele perdoou tanto o Gumball e o Darwin. E lembrando que esses dois fizeram coisas com ele que pareciam até serem bem pesadas. Só que mesmo assim, ele perdoou aqueles dois, então só mostra o quão bondoso é o João Banana. E isso tudo é porque ele considera tanto o Gumball quanto o Darwin
Darwin como amigos, mas parece que o Gumball não pensa desse jeito. Tá mais pra um conhecido porque ele não demonstra nenhum tipo de sentimento. Ele não compreende o peso das coisas ruins que ele fez pro João Banana. O Darwin também não é nenhum santo, ele também fez o João Banana sofrer. Só que pelo menos ele estava disposto a consertar as coisas, até porque ele sabe que fez alguma coisa pro João Banana tá chateado. Mas o João Banana, apesar de tudo, ele estava tentando manter a positividade, mesmo sendo alguém que estava se sentindo sozinho. Ele é alguém que estava querendo estar com amigos. Nesse episódio, inclusive, o Darwin é alguém que estava tentando fazer as coisas como um agente duplo, porque mesmo ele sendo alguém que estava tentando passar o fim de semana com o Gumball, justamente como eles haviam combinado, até porque no fim das contas, toda essa confusão que o Gumball tá fazendo é justamente porque ele quer passar o fim de semana com o Darwin. Só que ao mesmo tempo, ele também tá tentando fazer as pazes com o João Banana. Então ele tava tentando passar uma mensagem pro João de maneira escondida, para encontrar o João Banana sem o Gumball saber. Então ele acaba falando pro João que encontraria ele na máquina de refrigerante. Então na saída do supermercado, o João Banana encontra o Darwin. O Darwin tinha aproveitado que o Gumball tava na fila para comprar o novo Zelda, e também enquanto ele tava discutindo com o 8. Então como ele ficou distraído, o Darwin aproveitou para ir falar com o João. Então ele tinha ido na máquina de refrigerante como combinado. E quando ele encontra o João, ele queria saber o motivo do porquê ele tava com raiva. E o engraçado é que até o momento a gente não sabe o que o Gumball e o Darwin fizeram, mas com certeza deve ser algo no nível que o Gumball e o Darwin estavam tentando chutar. Só que mesmo assim o João pensa que não é legal ficar de mal com um amigo. Ele quis conversar com o Darwin porque pra ele não vale a pena ficar de mal com um amigo. E é por isso inclusive que eu gosto muito desse personagem, porque ele é alguém que além de ser muito engraçado, ele tem um coração muito bom. Só que enquanto o João tava desabafando, o Darwin tava tentando voltar pra fila com o Gumball sem ele perceber. É como eu tinha falado lá no começo, que o Darwin tava tentando agir de forma dupla. Ao mesmo tempo que ele queria defender o João, ele também tava ali com o Gumball sem ele saber disso, até porque como vocês sabem, pro Gumball era mais importante o fim de semana que um amigo. Então ele não queria que o Gumball soubesse o que o Darwin tava fazendo. Só que ele tinha prometido pro João que ajudaria ele a gravar um vídeo na escola, porque ele precisava de ajuda, já que naquele momento o Darwin, ele tava preocupado do Gumball virar a qualquer momento e ele acabar percebendo que ele tava querendo fazer as pazes com o João Banana e colocar isso acima do fim de semana, sabe? Eu só ouvi alguma coisa sobre destruir o melhor fim de semana do mundo. O que eu acho inclusive uma atitude bem ruim do Darwin, porque eu não acho que ele deveria esconder o que ele tá fazendo se ele acha a atitude do Gumball errada. Só que pelo menos ele tá fazendo alguma coisa. No fim ele prometeu que ajudaria o João, mas chegando em casa, a gente acaba sabendo que o Gumball e o 8 discutiram tanto na fila que ele nem descobriu o que o Darwin tinha feito. Inclusive ele tomou tanta cabeçada no popô que ficou a marca. Mas o Gumball não tava se importando tanto porque finalmente ele ia jogar o novo Zelda. Mas o Darwin, tentando manter as duas coisas, que é jogar com o Gumball e tentar ajudar o João Banana, ele tenta fugir escondido do Gumball. Só que o mais doido disso é que ele já esperava. Então ele preparou uma armadilha caso o Darwin tentasse fugir pela janela. E a forma como o Gumball fala nesse episódio... Minhas costas! O que é isso? Tijolos, porque eu sabia que você ia me enganar. Mostra que no começo o Gumball, ele não tinha remorso algum do que ele fez com o João Banana. Eu até entendo ele querer passar o fim de semana com o Darwin, porque ele não só é irmão dele, como também melhor amigo, mas ele não ligar o que ele fez com o João e também a forma que ele fala o episódio todo, acaba me deixando um pouco triste. Então o Darwin acabou entendendo o motivo do Gumball querer passar o fim de semana com ele, o que isso acabou influenciando do Darwin escutar o Gumball. Ele ignorou o João para passar o fim de semana com ele, até porque ele ajudaria o João no outro dia. Só que as consequências dele não ter ido ajudar o João é que ele acabou tentando fazer tudo sozinho. O que ele levantando peso acabou dando tudo errado. Ele simplesmente se lascou muito nesse episódio e mais uma vez pelo Gumball e o Darwin ter ignorado ele. Eles já vão chegar, eles já vão chegar. Que depois disso, o João Banana ele ficou tão ferrado que ele estava enfaixado dos pés à cabeça, ao ponto que ele nem conseguia falar para vocês terem ideia. Então para se comunicar, ele estava usando um sino. E o pior de tudo é que mais uma vez parece que o Gumball e o Darwin não tem noção do que fizeram, porque só o João Banana entende o que ele passou e também a dor que ele sentiu. E esse pra mim é um triste do episódio, ver o João Banana todo ferrado. E também de saber que não é a primeira vez que o Gumball e o Darwin fazem isso com ele. Eu consigo entender inclusive porque esse episódio ele é odiado. Afinal ele é cheio de vacilos com um personagem tão legal como o João Banana. Agora, continuando, eu vou falar de outro episódio de Incrível Mundo de Gumball que também é odiado. E esse episódio é o episódio 11 da primeira temporada, chamado O Mais Preguiçoso. Porque esse episódio, ele também me deixa um pouco chateado por tudo que o Larry passa nas mãos do Gumball. E o pior de tudo, ele também não entende as consequências que fizeram. E uma coisa que tem uma grande semelhança com o episódio que eu acabei de falar, é que tanto o Larry quanto o João Banana, eles sofrem bastante na mão do Gumball e do Darwin. E eu tenho que dizer também que o Larry sofreu até um pouco mais. Por favor, Larry! Me deixa em paz!
Mas vamos lá, que o nome desse episódio, ele se chama O Mais Preguiçoso. E ele começa focando no Ricardo e a gente já sabe mais ou menos onde que isso vai dar. Até porque não é à toa que ele tem um título de mais preguiçoso de Elmore. Desculpem, eu tenho um problema médico chamado preguiça. Enquanto isso, a Nicole, ela é praticamente um homem da casa, porque ela que sai pra trabalhar enquanto o Ricardo fica em casa. Então o mínimo que ela pede é pro Ricardo manter as coisas limpas e também pra arrumar a casa. Manter tudo em ordem enquanto ela tá fora. E o modo como ela fala, eu acho que até lembra um pouco a mãe do Ricardo. E pela frente da Nicole, até que o Ricardo fala que vai fazer as coisas. Só que a gente sabe muito bem como esse coelhinho gordo é. Até parece que o lixo ia pra lixeira sozinho. Só que nesse momento é quando tanto o Gumball quanto o Darwin aparecem e eles falam que querem brincar com o Ricardo. E foi então que ele acabou tendo um plano bem malandro. No caso, o Ricardo, ele fala pra eles fingirem que são ladrões e que estão levando o dinheiro pro esconderijo. Que no caso, o saco de lixo é o saco do dinheiro e a lixeira é o esconderijo, sabe? E como o Gumball e o Darwin são inocentes, eles até caíram no começo. Só que no caminho eles percebem que só estão jogando o lixo fora. Então o Gumball, ele foi tirar satisfação com o Ricardo porque aquilo não é brincadeira. Então a partir de agora, eles que vão ser os mais preguiçosos. Então o Ricardo começou a dar risada porque é uma piada eles falarem isso na frente dele. Sendo que hoje em dia, o Ricardo é considerado o mais preguiçoso de Elmore. Eu não sei se isso é um título que se pode ter orgulho, mas o Ricardo tem orgulho dele. Então é quando ele acaba fazendo uma aposta com o Gumball e o Darwin, que se eles encontrarem uma pessoa mais preguiçosa que ele na cidade, ele vai fazer as tarefas domésticas para eles por uma semana. Mas caso eles percam, eles vão ter que fazer as tarefas do Ricardo pro resto da vida. O que eu achei essa aposta bem justa, não é mesmo? Uma semana pra vida inteira é quase nenhuma diferença. Só que não, né? É claro que é ironia. Só que antes do Gumball e o Darwin tentarem procurar uma pessoa preguiçosa, eles começaram a imitar tudo que o Ricardo fizesse. Só que eles não aguentam muito tempo porque o açúcar começa a subir no sangue. Eles sentiram cãibra também, então tava bem ruim a situação. E como eles viram que não é tão simples ser o mais preguiçoso, então o Gumball acaba falando que vai procurar alguém pra derrotar o Ricardo. O que o Ricardo, ele nem se sentiu ameaçado porque ele se considera invencível. Até porque estamos falando do título do mais preguiçoso. Então no caminho eles foram procurar alguém que é tão preguiçoso quanto o Ricardo pela vizinhança. Então foi aí que surgiu um nome que ele não é mencionado desde o verão de 1983. E seria bem interessante a gente saber o que aconteceu nesse ano. Até porque o episódio inteiro não explica, já que sempre é cortado esse assunto. Mas o que a gente sabe é que no passado, incluindo esse ano, o Larry tinha a fama de ser o mais preguiçoso da cidade. Então pelo menos o Gumball e o Darwin agora tinham um nome e por quem procurar. Só que foi nesse instante que o açúcar no sangue deles baixou porque eles estavam correndo. Mas o velho tinha falado que ele trabalhava na loja de conveniência, então era só dar uma passada por lá. Então eles chegaram até o Larry e perguntaram se ele que era o Larry Preguiça. E parece ser um passado constrangedor, porque o Larry nega que isso aconteceu um dia. E como o Gumball tinha acreditado que ele não era o Larry Preguiça, ele usa o rádio do mercado para chamar ele. Então o Larry acabou tendo que admitir que ele que era o Larry Preguiça, só que ele não usa mais esse nome desde o verão de 1983. E apesar que o Larry não deu detalhes do que aconteceu esse ano, ele acabou resumindo que nessa época ele era o cara mais preguiçoso de Elmore, até que ele perdeu esse posto pro Ricardo Watterson. Então o Gumball e o Darwin pensam que eles acharam o cara perfeito para derrotar o pai deles. E foi aqui que os problemas desse episódio começam, porque o Larry acaba falando que ele não é mais nem sombra daquele cara que ele foi um dia. Até porque hoje em dia ele é um cara bem sucedido porque ele tem a própria casa, o próprio carro e também tá prestes a se casar. Mas o Gumball e o Darwin, eles ficam infernizando o Larry o episódio inteiro, para tentar fazer ele competir com o Ricardo. E essa insistência acaba causando algumas complicações. A primeira é que sem querer ele acabou sendo ignorante com uma cliente, que por causa disso ele levou a culpa, né, e acabou sendo demitido. Então é aqui que vemos o primeiro problema causado pelo Gumball e pelo Darwin. Eles estavam mais preocupados em ganhar competição com o pai deles, que fizeram o Larry perder o emprego e não notaram que isso era uma coisa ruim. Gritando com os clientes, então Maia, vou ter que demitir você. E logo na sequência, acabou fazendo o Larry perder o carro. E ainda assim, eles não se deram conta do que fizeram. E naquele mesmo dia, inclusive, o Larry estava disposto a pedir a namorada dele em casamento. Ele tinha combinado de sair com ela e o Gumball e o Darwin apareceram lá só para atrapalhar. O que o Larry já estava estressado por conta do Gumball e do Darwin pela insistência, e pelo estresse que ele passou durante o dia, acabou que ele foi bem ignorante com a namorada, mesmo que indiretamente. Por favor, Larry! Dá o fora da minha vida!
Vocês sabem que o Larry não queria dizer aquilo pra namorada, só que a forma como ele fala não tinha como ela não pensar que era pra ela, o que acabou fazendo ele ser abandonado pela namorada, e tudo isso por culpa do Gumby e do Darwin, que depois disso ele vai pra casa bem triste com o que aconteceu, o que acabou deixando o Larry no estado que o Gumby e o Darwin queriam, assim fazendo o Larry voltar pra época de Larry preguiça. E é quando o Gumball fala exatamente isso. Agora que perdeu tudo, vai pro nosso duelo? Viva Larry! Ou seja, os meninos fizeram o Larry perder tudo por uma competição besta, o que foi um momento bem desagradável pra mim, mas acabou acontecendo. E chegando em casa, os meninos acabaram falando pro Ricardo que encontraram alguém digno de derrotar ele na preguiça. E eles mencionam quem é essa pessoa e mais uma vez dão ênfase ao que aconteceu no verão de 1983. Eu realmente queria saber o que aconteceu nesse ano. Espero que quando o desenho de Gumball voltar no futuro, eles falem o que aconteceu nesse ano. Espero que tenha um episódio especial pra falar sobre isso. Seria interessante saber como é que o Larry deixou de ser o Larry preguiça e se tornou o mais trabalhador de Elmore. Não concordam que seria interessante saber sobre isso? Se gostam da ideia, deixa nos comentários e um like, beleza? Mas o Gumball não queria saber dessa história, ele estava ali para competir. Só que quando eles se dão conta, eles acabam percebendo que o Larry não estava ali. O Gumball até tentou ligar pro Larry, mas estava dando na caixa postal, porque ele tinha ficado tão preguiçoso que ele não conseguia nem atender o telefone, e nem adiantava deixar recado porque ele não ia ouvir. Então como o Larry acabou não indo, simplesmente o Gumball desistiu de trazer ele. Ou seja, eles fizeram todo aquele esforço para ele se tornar o Larry preguiça, fez ele perder o emprego, o carro e a namorada, para no final só de eles ouvirem que o Larry é preguiçoso demais para aparecer ali, acabarem simplesmente desistindo de trazer ele. Ou seja, ele perdeu tudo por nada. De que adiantou toda aquela insistência para transformar ele num Larry preguiça, para acabarem desistindo assim? Essa parte é que mais me deixa chateado com esse episódio. Mas enfim, o Gumball voltou a desafiar o Ricardo porque o Larry não ia mais aparecer. O lance é que como o Ricardo é mestre em ser preguiçoso, para vocês terem ideia, ele conseguiu pegar um pedaço de pizza sem sair do lugar. E o Gumball até tentou fazer o mesmo, mas ele só acabou eliminando o Darwin. O lance é que o Ricardo acabou desistindo da aposta quando ele escutou o som do carro da Nicole. Isso porque o plano dele era fingir que estava fazendo as coisas, enquanto a Nicole chegava e achando que os filhos não estão fazendo nada, e só o Ricardo estava trabalhando, acabou sobrando para aqueles dois. Ou seja, no fim o Ricardo saiu por cima. Mas mãe! Não quero ouvir nem mais uma palavra. Saiam desse sofá, vão fazer as tarefas e deem descanso ao seu pai. Então os meninos se deram mal porque eles tiveram que limpar a casa sozinho, que essa situação comparado ao episódio anterior pelo menos teve uma consequência. Aqui tanto o Gumball quanto o Darwin levaram uma bronca da Nicole e ainda tiveram que fazer as coisas em casa. Eu só achei uma pena que o Ricardo meio que saiu por cima, só que ainda assim não supera o episódio que tá acabando e o Larry meio que perdeu tudo por nada. Eu não sei se vocês concordam, mas eu achei isso bem zoado e acabo entendendo porque esses episódios são odiados. Mas me diga vocês concordam com o fato desses episódios serem odiados? Deixa nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais.